Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo novinho saindo hoje pro canal. E para começar então 2022 com o pé direito, eu resolvi gravar aqui para vocês uma aula muito didática com um guia definitivo da renda fixa. Eu vejo muita gente me perguntando, seja aqui no YouTube, seja lá no Instagram, inclusive se você não me segue pelo Instagram, me segue por lá também. Mas eu vejo muita gente me perguntando a todo momento, Sofia, esse CDB aqui que tá rendendo 110% CDI, ele é bom ou ele é ruim? Essa LCI ou LCA aqui que tá rendendo 105% CDI, ela é boa ou ela é ruim? Vale a pena ou não? Tem um investimento que paga mais, mas ele é mais arriscado que um investimento que paga menos? É exatamente essas dúvidas que eu vou responder aqui hoje para você. Você vai aprender de vez nesse vídeo que você não deve escolher investimentos de renda fixa olhando apenas pela rentabilidade, pessoal. Isso porque o investimento de renda fixa, para ele ser bom para você, ser um investimento seguro, ele envolve a análise de muitos outros aspectos que estão somente a rentabilidade. Então, para você virar um expert em renda fixa e aprender a investir em 2022, que promete ser o ano da renda fixa, né, já que as rentabilidades dos investimentos de renda fixa tendem a ser muito bons em 2022, e eu inclusive vou te mostrar o porquê nesse vídeo. Então me acompanha até o final para você aprender tudinho que eu tenho para trazer aqui para vocês. Mas antes de partir então para a análise, para você ver de fato o guia da renda fixa que eu preparei com muito carinho, eu queria dar dois recadinhos. O primeiro é para você se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like nesse vídeo. E o outro recado que eu queria te dar é que agora nos dias 11, 12 e 13 de janeiro, eu vou fazer uma sequência de 3 aulas ao vivo aqui no YouTube na Semana do Investidor Blindado. Então, se você realmente quer se tornar um investidor completo, capaz de investir tanto em renda fixa quanto em renda variável e aprender também a investir no exterior, se você quiser então de fato aprender a blindar seu patrimônio da inflação e ter uma rentabilidade satisfatória, ainda que seja única e exclusivamente na renda fixa, se inscreve para você receber o link de acesso às aulas da Semana do Investidor Blindado pelo link que está aqui na descrição desse vídeo. Combinado? Dado esses recadinhos, então vamos lá ver até que enfim, né, o guia da renda fixa para você se tornar um expert em investimentos agora em 2022. Bom, pessoal, então para começar aqui nosso guia da renda fixa, é fundamental que de antemão você entenda o que significa renda fixa. Muita gente tem uma interpretação errada do conceito de o que é um investimento de renda fixa. Acha que o investimento de renda fixa é aquele que rende de forma fixa, como ocorre com a poupança, né, que todo mês você sabe o valorzinho lá, os juros que vão cair na sua conta. E não tem nada a ver com a poupança, pessoal. Investimentos de renda fixa não são aqueles que rendem de forma fixa. São aqueles que possuem regras de rentabilidade pré-definidas no momento da contratação. Isso não quer dizer que não há possibilidade de você ter prejuízo. Pelo contrário, se você não conhecer os investimentos de renda fixa e não souber investir da forma correta, você pode inclusive ter até mesmo prejuízo com esse tipo de investimento, que é o que acontece com muita frequência nos investimentos do Tesouro Direto, que sofrem a chamada marcação a mercado. Se você não sabe o que é marcação a mercado dos títulos do Tesouro Direto, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards e na descrição te explicando o que é isso. Mas prova então de que a renda fixa não rende de forma fixa são propriamente os títulos do Tesouro Direto, que estão sujeitos à marcação a mercado e que inclusive podem acarretar prejuízos ao investidor. Então, sempre que você, a partir de agora, ouvir falar em investimentos de renda fixa, você vai lembrar que investimentos de renda fixa não rendem de forma fixa, não funciona como a poupança, tá? É errado você pensar que outros investimentos de renda fixa, como o Tesouro Direto, como CDBs, LCIs, LCAs e debêntures, funcionam, rendem da mesma forma que a poupança, todo mês, a cada 30 dias, caindo uns juros na sua conta. Não, porque eles não rendem dessa forma. A única característica dos investimentos de renda fixa que você pode afirmar com certeza é que eles são aqueles investimentos que possuem regras de rentabilidade definida. Justamente porque o oposto da renda fixa é o quê? A renda variável, que são as ações, fundos imobiliários, dólar, criptomoedas, que são aqueles ativos que você não tem absolutamente previsibilidade nenhuma, regra de rentabilidade nenhuma, porque pode cair, pode subir, pode se manter estável, ou seja, não tem como você esperar de forma certa um retorno garantido na renda variável. Já na renda fixa, o que você pode afirmar, então, com certeza, é que você possui regras de rentabilidade já definidas no momento de contratação. E é isso que você, então, vai ter para os investimentos como Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs e debêntures. E
Na renda fixa, o que você também tem que ter em mente é que se trata de um empréstimo. Todo investimento de renda fixa é um tipo de empréstimo, pessoal. Você está emprestando o seu dinheiro para alguém. E aí é que tá o pulo do gato. Porque você sairia por aí, se você fosse um credor de uma pessoa ou quisesse emprestar dinheiro para pessoas físicas, você sairia por aí emprestando dinheiro para qualquer pessoa que você vê pela frente? Eu tenho certeza que não. Para você reduzir o risco de calote, né, de não receber o seu dinheiro quando chegar o vencimento, você seria muito diligente na hora de emprestar o seu dinheiro, não é verdade? E com a renda fixa é a mesma coisa. Como na renda fixa você empresta o seu dinheiro para algum emissor de dívida, você tem que ser diligente ao escolher o emissor dessa dívida, ao escolher para quem você vai emprestar o seu dinheiro. Por isso, é muito importante que você se atente ao emissor da dívida e à qualidade da dívida que você então está comprando quando você investe em renda fixa. Quando a gente fala de investir em tesouro direto, você tem que entender que você na verdade está emprestando seu dinheiro para quem? Para o governo federal. Quando você investe em CDBs, LCIs, LCAs, você está na verdade emprestando seu dinheiro para os bancos, instituições financeiras. Quando você investe em RDBs e LCs, você está emprestando seu dinheiro para cooperativas de crédito e para financeiras, que são aquelas lojas, aquelas empresas especializadas em emprestar dinheiro. Então elas captam dinheiro, captam recursos por meio das LCs e emprestam para outras pessoas. No caso das debêntures, você está emprestando seu dinheiro para empresas privadas que não são instituições do ramo financeiro, são instituições que podem atuar em qualquer setor aí do nosso mercado. E no caso de CRIs e CRAs, você está emprestando seu dinheiro para empresas que atuam nos setores imobiliário e agrícola. Por isso que tem a letra I aqui no CRID, imobiliário, e a letra A aqui no CRAD, agrícola, tá? Além desses investimentos, que são os mais tradicionais de renda fixa que a gente tem, ainda existem fundos de investimento em renda fixa, que são aqueles em que há um gestor, um profissional especializado que vai pegar o seu dinheiro e vai investir em todos esses tipos de ativo aqui da forma que ele achar melhor, e tem os COIs, que são certificados de operações estruturadas. Mas o que eu preciso que vocês entendam com esse guia da renda fixa, pessoal, é que sempre que a gente então for investir nosso dinheiro em renda fixa, a gente está emprestando nosso dinheiro. E o que vai diferenciar um investimento de renda fixa para o outro é então o destinatário desse dinheiro, né? No caso de CDBs, LCIs, LCAs, RDBs, LCs, são instituições atreladas ao setor financeiro. Debêntures, CRIs e CRAs não, são empresas que não estão atreladas ao setor financeiro e no caso do Tesouro Direto, a gente está emprestando para o devedor mais seguro que a gente tem em tese, que é o governo federal. E partindo então sobre essa ótica de que você está efetivamente emprestando o seu dinheiro, o que você tem que ter uma ideia central nos investimentos de renda fixa é que quanto mais arriscado é o emissor dessa dívida, ou seja, é o seu devedor, porque quando você compra um investimento de renda fixa como esse, você se torna um credor e o emissor se torna um devedor. Então, quanto mais arriscado, quanto maior for o risco de crédito, o risco de calote desse devedor, pessoal, maior deve ser as taxas de juros por ele prometidas a você no momento da contratação. Esse é o conceito do chamado prêmio de risco, de fundamental compreensão na renda fixa. Sempre que você se arriscar um pouco mais na renda fixa, emprestar seu dinheiro para um devedor que tem um risco de crédito maior, você deve exigir que ele te pague uma taxa de juros maior do que se comparado aos investimentos emitidos por instituições mais seguras, como é o caso do Tesouro Direto. Então, como na teoria o Tesouro Direto é o investimento mais seguro que a gente tem hoje na renda fixa, em tese ele é o que nos paga as menores taxas, porque você não está arriscando seu dinheiro como você arrisca quando você investe em CDBs, RDBs, LCs, debêntures, CRIs e CRAs. Já quando você aceita correr um pouquinho mais de risco, sai dos investimentos do Tesouro Direto e vai para esses outros investimentos que estão aqui, você então tem que exigir desse emissor de dívida uma taxa de juros maior. Se ele não te pagar uma taxa de juros maior, pessoal, é porque é um investimento que não está compensando sob essa chamada ótica do prêmio de risco. Então, por causa disso, você tem que prestar atenção no seguinte: sempre que você, então, for arriscar mais, você tem que exigir uma rentabilidade maior. E se aquela instituição ela é muito arriscada, mas ela não te dá uma rentabilidade maior, você tem que fazer o que então? Se recusar a fazer aquele tipo de investimento. Senão você está fazendo papel de bobo, você está correndo um risco desnecessário sem ter a compensação em termos de rentabilidade
para compensar esse risco que você está correndo, tá? E se você não sabe como que você analisa se uma empresa, se um banco, se uma instituição é arriscada ou não, eu vou deixar aqui nos cards e também nos destaques desse vídeo um outro vídeo que eu fiz especificamente falando sobre como você analisa o risco de crédito de instituições financeiras. E justamente por causa disso, pessoal, por causa do risco de crédito de cada instituição financeira, é que você não pode escolher investimentos de renda fixa olhando tão somente a rentabilidade. Você tem que olhar a rentabilidade daquele investimento, o prazo de vencimento e o risco de crédito da instituição emissora. Justamente porque quanto maior é o risco da instituição, maior é a taxa de juros que ela em tese deve te pagar. E também, quanto maior é o tempo que o seu dinheiro vai ficar investido, maior é a taxa de juros que a instituição também deve te pagar. Isso porque investimentos mais longos têm um risco maior de crédito atrelado a eles, já que muitas coisas podem acontecer nesse meio tempo e você então ficar a ver navios, ficar sem receber o seu dinheiro. Então, quanto mais arriscada é a instituição e quanto maior é o prazo de investimento, maior deve ser as taxas de juros prometidas pela instituição. E se comparada a outros investimentos mais seguros com características semelhantes, como são os casos dos títulos do Tesouro Direto, se aquela instituição não te dá uma rentabilidade maior, isso significa que você deve correr, deve se livrar daquele investimento ali que estão te oferecendo. No caso dos títulos do Tesouro Direto, pessoal, que são os investimentos de renda fixa mais seguros que a gente tem aqui hoje no mercado, a gente tem 3 tipos de títulos. Os prefixados, que você já conhece a taxa de rentabilidade que você vai ter ao ano se você levar até o vencimento. Os títulos do Tesouro Selic, que sempre rendem a taxa Selic, mais uma taxa aqui, que vai mudando ao longo dos dias úteis. E o Tesouro IPCA, que sempre rende o IPCA, que é o nosso índice oficial da inflação, mais um percentual fixo. E lembrando, pessoal, isso sempre que você levar até o vencimento, porque se você não leva os investimentos prefixados e do Tesouro IPCA até o vencimento, você está sujeito à marcação no mercado. Mas então, quando você for, por exemplo, então, escolher um CDB, uma LCI, uma LCA de um banco privado, o que você tem que sempre comparar é esse CDB, essa LCI, LCA, com esses investimentos aqui do Tesouro Direto. Se você, por exemplo, for comprar um CDB prefixado com uma data de vencimento próxima do Tesouro pré-2024, por exemplo, você tem que exigir do seu emissor desse título, desse CDB, uma taxa de rentabilidade que seja superior ao do Tesouro prefixado, pessoal. Isso porque esse tipo de investimento, o CDB, ele é mais arriscado que o Tesouro Direto. E se o emissor desse CDB, então, não está te pagando uma taxa de juros melhor que o Tesouro Direto, por que você vai correr esse risco a mais? Vale muito mais a pena, então, você investir no Tesouro pré-2024. Então, é esse tipo de análise de prêmio de risco que você sempre tem que fazer ao investir em aplicações de renda fixa. Sempre compare aquela aplicação com o investimento do Tesouro Direto de características semelhantes. Se você, por exemplo, tiver à procura de uma LCI ou uma LCA que renda IPCA mais uma taxa fixa. Se for uma LCI ou uma LCA que tenha data de vencimento parecida com essa aqui do Tesouro IPCA 2026, necessariamente, pessoal, é uma LCI ou uma LCA que tem que te trazer um retorno anual superior ao do Tesouro IPCA 2026, justamente por causa da chamada ótica do prêmio de risco. Se você corre mais risco, você tem que exigir uma compensação financeira a mais por isso. Feita essa ressalva, então, é importante perceber que os títulos do Tesouro Direto são os investimentos mais seguros e conservadores que a gente tem. Depois, aumentando o risco das suas aplicações de renda fixa, a gente tem que os CDBs são investimentos um pouquinho mais arriscados do que o Tesouro Direto, justamente porque você não empresta para o governo, e sim para uma instituição financeira privada. Além disso, é importante você perceber que, diferentemente do Tesouro Direto, os CDBs não sofrem a marcação ao mercado, tá? Tem liquidez diária ou investimentos diversos. Então, você pode aplicar um dinheiro em CDB para aquele dinheiro que você pode precisar a qualquer momento. Aí você vai procurar um CDB que tenha liquidez diária, ou seja, você pode resgatar todos os dias, ou que tenha vencimentos diversos, caso você possa abrir mão dessa liquidez diária. Lembrando que, sob a ótica do prêmio de risco, se você vai aplicando com datas de vencimento maiores, mais longas, obviamente que os juros pagos por aquela instituição têm que ser maior, porque investimentos com datas de vencimento mais longas são mais arriscados. E além disso, a gente tem CDBs atrelados a diversos indexadores, a diversas taxas de juros, como é o caso do CDI, que é uma taxa muito próxima à Selic, que rentabiliza o retorno do Tesouro Selic. Temos também os CDBs pré-fixados, então, que são aqueles, assim como o Tesouro Direto Pré, que rendem 8, 9, 10, 11% ao ano, ou também CDBs indexados ao IPCA, que são muito parecidos com o Tesouro IPCA, que sempre rendem o IPCA mais uma taxa fixa. Além disso, é importante você saber que todos os investimentos de renda fixa que não são isentos de imposto de renda
que é o caso, por exemplo, dos CDBs, do Tesouro Direto, eles têm essa incidência de alíquota de imposto de renda aqui, tá? E quanto maior é o prazo que você deixar o dinheiro investido, menor é o imposto de renda sobre os rendimentos que você vai pagar. Então, quando você for escolher investimento de renda fixa, dê preferência, se planeje para ter investimento de renda fixa com vencimentos de preferência superiores a 1 ano, justamente para você reduzir a alíquota de imposto de renda incidente sobre os seus rendimentos. E no caso de LCIs e LCAs, pessoal, já saindo então dos CDBs e partindo para esse outro tipo de investimento em renda fixa, basicamente LCIs e LCAs são extremamente parecidas com os CDBs, com a diferença principal de que você não paga imposto de renda. São investimentos cujos rendimentos são isentos de imposto de renda sobre a rentabilidade. Por outro lado, no caso de LCIs e LCAs, não existem esse tipo de investimento que tenha liquidez diária, que você possa resgatar a qualquer momento. Então, sempre que você puder abrir mão da liquidez diária e puder se programar para deixar seu dinheiro lá investido por 90, 180 dias, 1, 2, 3 ou até mesmo 5 anos, o ideal é que você então priorize análise, escolhas de LCIs e LCAs, já que o rendimento desse tipo de investimento é isento de imposto de renda. Mas, por outro lado, são investimentos que existem um planejamento maior de você, investidor, porque não há liquidez diária. Se você investe uma LCI e uma LCA, o seu dinheiro vai ficar preso pelo tempo até o vencimento daquela aplicação, né? Diferentemente do que ocorre com os CDBs de liquidez diária. E agora, pessoal, que a gente já falou de Tesouro Direto, que a gente falou de CDBs, LCIs e LCAs, e quanto mais a gente vai avançando, percebam que o risco dos seus investimentos vai aumentando, tá? Agora a gente está falando de CRIs e CRAs, que são investimentos muito parecidos com a LCI e a LCA, só que não são emitidos por bancos e, por via de consequência, não são garantidos pelo FGC, o nosso Fundo Garantidor de Créditos. Se você não sabe o que é o FGC, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards e também na descrição te explicando o que é. Mas, a grosso modo, o FGC é um mecanismo de segurança, né, um fundo garantidor que vai proteger o investidor em caso de falência da instituição financeira onde ele investe. E no caso de CRIs e CRAs, como não são títulos de dívida emitidos por instituições financeiras e sim por empresas privadas, eles não têm garantido o FGC. Então, sempre lembre-se que quando você deixa de investir em Tesouro Direto, em CDBs, LCIs e LCAs, e você investe, por exemplo, em CRIs e CRAs, você está arriscando mais, tá? Porque você não tem garantido o FGC, você não tem garantido o governo federal. Então, esses investimentos têm que te dar uma taxa de juros, um retorno superior a de todos os investimentos que a gente já falou que é até agora. Fazendo essa ressalva, é muito importante você entender que CRIs e CRAs são muito parecidos com LCIs e LCAs, tá? Tem rentabilidades indexadas ao CDI, rentabilidades prefixadas e também rentabilidades indexadas ao IPCA e com vencimentos diversos, tá? E além disso, são também isentos de imposto de renda, assim como as LCIs e LCAs. E por fim, pessoal, os investimentos de renda fixa, que são tidos como os mais arriscados da renda fixa, são as chamadas debêntures, que são títulos de dívida, então, de empresas privadas que emitem, então, negociam esses títulos de dívida, né, no mercado financeiro, e você pode ou não se tornar um credor dessa empresa adquirindo a debênture por ela emitida, tá? A grande diferença entre debêntures, CRIs e CRAs, né, dos demais investimentos, que são CDBs, LCIs e LCAs, é que, então, CRIs, CRAs e debêntures não têm a garantia do FGC, porque são emitidos por empresas privadas e não por instituições financeiras, tá? E, além disso, no caso das debêntures, tem uma observação que é a seguinte: há dois tipos de debêntures, as debêntures comuns e as debêntures emitidas por empresas atreladas ao setor energético, ao setor de saneamento. E na maior parte dos casos, essas debêntures de empresas atreladas ao setor de saneamento e setor energético, há um incentivo do governo, assim como acontece com as LCIs, LCAs, CRIs e CRAs. No caso das debêntures, então, que há esse incentivo no governo, elas são chamadas de debêntures incentivadas e também tem isenção de imposto de renda sobre os rendimentos, da mesma forma que acontece com as LCIs, LCAs, CRIs e CRAs. Então, sempre que você estiver à procura de investimentos cujo retorno, cuja rentabilidade seja isenta de imposto de renda, sempre se lembre, então, desses grupos de investimentos, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures incentivadas, tá certo? Então, pessoal, basicamente esse é um resumo, um panorama, né, dos principais investimentos de renda fixa que a gente tem aqui hoje no mercado. Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs, CRIs, CRAs e debêntures. E quanto mais for arriscado, então, o investimento que você estiver fazendo, e eu apresentei aqui sob a ótica, né, crescente de risco, você deve, então, exigir
do seu emissor de dívida um prêmio de risco, uma taxa de juros maior. E se aquele emissor de dívida não estiver te pagando uma taxa de juros maior, você vai fazer o quê? Você não vai investir naquela aplicação, porque você vai estar correndo um risco extremamente desnecessário, tá certo? Prêmio de risco é a principal orientação que você deve ter em mente quando você for escolher um investimento de renda fixa, tá? Sempre se lembre disso, sempre fique de olho no chamado prêmio de risco, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa pra mim, não se esquece, coloca aqui pra mim nos comentários, tá certo? Por hoje é isso e até a próxima, pessoal!